Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do representante que busca alta performance, né? O propagandista que busca alta performance. E hoje tendo a grata satisfação de receber Raul Zanetti, mais um gestor de propriedade da indústria farmacêutica, um cara com uma carreira meteórica que vai contar um pouquinho hoje de como ele chegou onde ele chegou e dar altos insights aí para você que assistiu esse episódio. Raul Zanetti, seja muito bem-vindo. É uma enorme satisfação te ter aqui com a gente hoje. Fala, Elber. Boa noite, pessoal. Satisfação é minha. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante aqui. Vamos trocar bastante ideia. Isso aí. Eu tenho certeza, a gente já conversou várias vezes preparando para a gravação do podcast. Uma das coisas que mais me chamou a atenção sua, Raul, desde o início, foi que você, cara, apesar do posto que você tem na indústria farmacêutica, você é um inconformado em ficar parado. E várias aulas que eu estava dando com o Dr. Alexandre Olímpio da Tense, eu via você lá e falei assim, cara, eu quero conhecer esse cara aqui, porque isso não é um comportamento recorrente e comum. Mas para o pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação para as pessoas saberem quem é o Raul Zanetti. Legal, vamos lá então. Acho que esse comportamento aí tem muito a dizer e lá na frente a gente vai poder explorar melhor, né, Elber? Com certeza. Então vamos lá, maravilha. Pessoal, então eu sou o Raul Zanetti Ferreira, né? Trabalho aqui na indústria farmacêutica, vou completar agora 9 anos, mas para fazer toda a introdução, eu vou falar um pouquinho mais aí da minha história, né? Vou voltar um pouquinho, eu sou daqui do interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto. Eu estudei praticamente toda a minha fase escolar em boas escolas, graças a Deus eu consegui, e os meus pais conseguiram me proporcionar isso, né? Deu uma base boa e a gente conseguiu ter uma formação interessante para a carreira profissional, né? Eu me formei em administração de empresas, aqui mesmo no interior de São Paulo, na Universidade Moura Lacerda, e ingressei muito jovem ainda, com 20 anos, no banco, né? Eu trabalhei no Banco Bradesco. Um pouco antes eu comecei a minha carreira na transição ali de 16 para 17 anos como office boy, mas é aquela introdução mesmo ao meio profissional, né? Eu trabalhava meio período e tem toda uma história peculiar aí, mas a gente traz para um outro momento. E com 20 para 21 anos, eu tive a oportunidade de ingressar no Banco Bradesco. E ali eu comecei como escriturário, né? O pessoal que fica ali fora, pegando papelzinho, ajudando as pessoas ali. E fui construindo toda a minha carreira, fiquei no banco ao longo de 11 anos. Né? Cheguei à subgerência geral de uma agência de 45 colaboradores aqui no interior de São Paulo, na cidade de Franca. E aí, em 2014, eu recebi aí um convite de uma amiga que estudou comigo, a gente fez faculdade junto, e estava tendo um processo seletivo aqui para a indústria farmacêutica, eu não conhecia muito, só do que ela me falava, e ela me convidou para participar desse processo seletivo. Eu participei do processo, fui validado. Naquela oportunidade, eu acabei fazendo uma cirurgia estética quando eu fui chamado, não consegui vir na primeira chamada, e aí passou um período, teve uma nova oportunidade, e aí sim, deu certo, né? Mas não foi uma decisão fácil, porque toda a minha família é lastreada em banco, né? Minha mãe trabalha no banco até hoje, meu tio foi diretor do banco, então tinha muitas raízes lá, primos, primas, né? Minha irmã trabalha no banco, então assim não foi uma decisão fácil. Eu já estava lá por 11 anos, tinha uma carreira legal também em ascensão, mas aí entra a primeira chave, né, Elber? Eu percebi que o meu propósito estava desalinhado com a minha atividade. E quando isso acontece, não tem como, cara. Você vai trabalhar, putz, é uma segunda-feira pesada, é uma semana pesada, você começa a trabalhar pela grana e pela necessidade. E deixa de fluir de uma maneira natural, deixa de ser uma alegria e você não consegue mais contribuir com a vida das pessoas da maneira que você gostaria, né? E eu tinha um cargo de liderança, tinha algumas políticas no banco também de comando e controle, algo que na época eu já não concordava. Hoje, então, a gente nem se fala mais nisso, né? Em gestão, comando, controle.
Eu sei que mudou muita coisa no banco de lá para cá, mas o banco foi uma grande escola, né? Eu não posso, em momento algum, desmerecer o banco, muito pelo contrário, eu só tenho que agradecer, porque lá no banco que eu tive toda a minha formação como pessoa, como profissional, né? Logo que eu me formei em administração de empresas, eu ingressei um pouquinho antes da formação e depois eu fui dando continuidade. O banco me proporcionou um MBA em controladoria e finanças. Depois eu busquei um outro MBA em gestão empresarial com ênfase em marketing, né? E aí eu já comecei a entender que se eu quisesse crescer na minha carreira, eu tinha que investir bastante em desenvolvimento, né? Por mais que eu tivesse um histórico familiar, um histórico de resultados, eu entendi que eu precisava investir em desenvolvimento. E isso foi a virada de chave, né? E em 2014, eu vim para a indústria farmacêutica, entrei no Axê Laboratório, e aqui eu estou, né? E aqui eu queria fazer um parênteses, né? Nada que eu disser aqui, eu vou estar dizendo em nome do Axê, muito pelo contrário, até porque acho que esse bate-papo aqui é para conhecer um pouco mais da minha carreira, da minha pessoa. Tudo que eu falar aqui, eu vou falar em meu nome, né, na minha visão, e talvez a minha visão não tem nada a ver com a visão da companhia, é isso que eu queria deixar claro aqui, né? Eu falo em meu nome e não em nome da empresa. E aí, em 2014, eu vim para o Axê e comecei como representante aqui no interior de São Paulo, né? E eu já tinha essa oportunidade de ter liderado uma equipe. Eu vim com esse traço de liderança, mas um mercado totalmente desconhecido, né? E assim como a nossa colega falou antes aí, nos primeiros meses, realmente, poxa, você vem de um segmento financeiro, comercial, que não tem nada a ver com a nomenclatura da indústria farmacêutica, e aí você precisa estudar muito para poder acompanhar o ritmo dos colegas e acelerar na evolução. Então, nos primeiros meses ali, você se vê um pouco perdido, realmente, de Natural, fato, natural, plenamente natural, né? dá vontade de retroceder, mas quando você tem um objetivo e tem um propósito, eu acho que isso faz a diferença, né? Eu trago um propósito comigo, que é contribuir com a vida das pessoas. E a indústria farmacêutica pôde me proporcionar isso. No começo, né, trabalhando com os medicamentos, levando alívio, levando qualidade de vida para as pessoas, depois, ao longo da carreira de gestão, podendo contribuir com o desenvolvimento das pessoas, não só dentro do Axê, pessoas que às vezes me procuram pelo LinkedIn, né? Eu tenho uma história bacana com uma colega lá do Nordeste, que acabou entrando na farmoquímica, que é uma pessoa que marcou e a gente não esquece, que é a Jaiane, né? Em algum momento pode ser que ela veja esse podcast aqui, mas tem um momento marcante assim, porque é o que eu falo para a minha equipe. Gestão é vocação. Você faria o que você faz hoje se fosse para ganhar o mesmo valor que você ganharia lá como representante? Você faz por amor, você faz porque gosta, você faz porque tem essa vocação, gosta de contribuir com a vida das pessoas? Sim. Se você está disposto a passar por isso, eu acho que já é um bom indício aí para você poder liderar as equipes e liderar pessoas, né? Estar trabalhando diretamente na liderança de pessoas. Eu trilhei a minha carreira por 3 anos aqui como representante, tive a oportunidade de participar do processo para gestão, e aí foi a minha primeiro choque de realidade, né, Ilber? Fui a primeira vez e não fui validado. E aí eu falei, poxa, o que eu preciso melhorar, né? Eu identifiquei que se eu quisesse avançar na minha carreira como líder, na época estava muito em evidência, em 2017, a formação em coaching. E aí eu fui buscar uma formação em coaching. Passei 2 finais de semana prolongados em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Coaching. Fiz a formação presencial, híbrida, né? Ela era presencial, uma parte online. Já me deu uma boa bagagem. E aí eu percebi que eu precisava da oratória, né? Porque não adianta eu ter o conteúdo se eu não soubesse expressar Repassar. ali, ou se a ansiedade me tirasse o raciocínio lógico,
a linha de pensamento na hora de uma apresentação numa plenária para participar do processo para gestão, né? E aí eu busquei o curso de oratória também, já começou a dar uma boa clareada, e no ano seguinte eu tive a oportunidade, que aí já era meados de 2018, e aí sim eu fui validado para o cargo de gerente distrital, assumindo em 2019. 2019 assumi, já naquele gás, né, querendo já mostrar serviço, envolver, conhecer a equipe, e aí entra um ponto crucial, né? Eu gosto muito de já ir deixando alguns insights ao longo da nossa conversa, que é o fator de conhecer a sua equipe, conhecer o perfil de cada liderado, o fator motivador de cada pessoa. Nem todo mundo quer ser gestor dentro da indústria farmacêutica. E está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. Exatamente. Se ele for um excelente representante, se ele quiser migrar de júnior, pleno e sênior, está ótimo. Se ele quiser trilhar uma carreira para o marketing, está legal também. Poxa, não é um farmacêutico, ele quer ir para a área de farmacocinética da empresa, né, onde a gente aloca os farmacêuticos mais técnicos, sem problema nenhum. O importante é entendermos o motivador, dar combustível para aquilo, porque aí sim a pessoa vai conseguir entregar o melhor dela e vai crescer junto contigo, né? O gestor que tem medo de formar sucessores, formar novos liderados, ou de trilhar as pessoas, ele pode até crescer, mas o caminho é um pouco mais longo, né? Porque se ele não tiver uma base sólida, é uma pirâmide, né? Quanto mais pessoas eu ponho em nível de crescimento, automaticamente eu vou ser empurrado para cima também. Eu estou alavancando meu negócio também, né? Exatamente. E eu sempre tive isso em mente, né? Um pouco do que eu trouxe aí da vivência do banco, mais a liderança contemporânea ali, que eu sempre busquei me atualizar. Acho que esse é um ponto crucial assim da minha carreira e do crescimento, né? Você mencionou aí desse crescimento rápido aí dentro da indústria. Eu acho que esse é o pilar fundamental, né? O primeiro é o comprometimento, mas o desenvolvimento é fundamental, né? Essa busca pelo desenvolvimento constante. A empresa ela vai fomentar. Nós temos aqui o departamento de treinamento e desenvolvimento, como qualquer outra empresa tem. A empresa vai te apoiar num curso, talvez, ela vai te apoiar com material, mas só você sabe o ponto de autodesenvolvimento que você precisa, né? Hora que você faz aquela autorreflexão, que você vai traçar o seu roadmap ali, o seu mapa de crescimento, você sabe. Olha, não, acho que aqui eu preciso de dar uma intensificada, e aí, às vezes, a empresa não vai fomentar aquilo naquele momento. Eu tenho duas alternativas, ou eu espero acontecer, ou eu faço acontecer, né? E essa é uma marca que eu sempre tive na minha carreira. Lógico, guardadas as devidas proporções de recurso, de tempo, de investimento, mas eu sempre procurei investir no meu desenvolvimento. E isso fez a diferença. E aí, Elber, a partir do primeiro ano como gestor, a gente teve resultados fantásticos ali na equipe, muito do que o gestor anterior deixou também, né? Porque quando você assume uma equipe na indústria farmacêutica, você dá continuidade ali ao trabalho, né? A gente sabe que o resultado da indústria ele não é rápido de acontecer. Então, exato, sim, teve uma grande contribuição minha, mas também teve sim ali a contribuição do gestor anterior e dos traços ali de competitividade, de crescimento, de busca pelo resultado da equipe. E nós já conseguimos entregar um resultado expressivo no primeiro ano, ficamos em destaque ali. Isso é legal, é um outro ponto interessante que eu sempre falo muito para os meus liderados. Seja destaque de alguma coisa de forma positiva. Busque ser destaque em algo que você faça. Às vezes não dá para ser destaque no resultado, mas dá para ser destaque na visitação, dá para ser destaque no conhecimento, dá para ser destaque numa propaganda mais técnica, numa abordagem comercial estratégica, né? Seja destaque positivo em alguma coisa.
né? E eu sempre procuro trazer isso para a minha carreira também. E em 2020, todos fomos surpreendidos aí pela pandemia, né? E aí entrou aquele cenário sem saber o que fazer até então, estava partindo para o meu segundo ano de gestão, aquele ano que você fala, não, agora sim eu vou detonar, né? Porque no primeiro ano foi mais para aprender, para entender, para conhecer a equipe. Ver as peças para poder explorar melhor essas peças aqui no cenário, aí fecha agora nós tudo. vamos arrebentar. E aí veio a pandemia, pegou todos nós aí desprevenidos, né? Demoramos um tempo para equalizar as ideias, entender qual seria o modelo. Aqui na empresa a gente já tinha um modelo de visitação remota, e isso ajudou muito, porque a gente já tinha uma equipe que fazia esses contatos para médicos não visitados, para regiões não exploradas, e nós só pegamos esse modelo e incorporamos aí para a nossa atuação na força de vendas. Só que aí a gente já se esbarra rapidamente aí com uma sobrecarga do mercado desses contatos remotos, né? Onde o médico já não queria mais. Já todos os laboratórios começaram a entrar com esses contatos, todo mundo queria acessar o médico de qualquer forma, tínhamos meta não só aqui como em outras empresas, né? E acabou que quem fez a diferença era quem conhecia o cliente, quem tinha um relacionamento genuíno com esse cliente. Prévio. Aí é mais um outro insight que eu trabalho muito com a minha equipe. O relacionamento ele ajuda muito, desde que seja um relacionamento genuíno, que eu conheça o meu cliente de fato, né? E a gente começou a traçar algumas ações, e eu me lembro, Elber, que eu falava muito para o meu time, ainda como gerente distrital, pessoal, quem melhor entender esse cenário, quem melhor se adaptar a esse cenário, a hora que passar, nós vamos estar na frente de muita gente que ainda está resistente para um contato digital, está resistente, de repente, de fazer ligações durante o dia para falar num PDV. Né? E eu pedia muito isso para a equipe. Poxa, não dá para eu ir presencial, mas cabe uma ligação, cabe um WhatsApp, cabe uma lista de transmissão, né? com chamadas interessantes ali, porque senão você vai ser só mais um. Agora, qual ponto de venda que não gosta de uma condição comercial diferenciada, recebida por um representante que ele já conhece? Né? Não é um número qualquer que está mandando essa mensagem para ele. É o Elber que está mandando, é o Raul que está mandando, ele já me conhece. Ele sabe que eu tenho o sobrenome da empresa que eu trabalho. Né? E ele sabe que eu estou levando condição para ele, o mercado aquecido, e isso fez muita diferença. Né? Nós mapeamos todos os clientes que nós tínhamos na nossa área de atuação, mesmo aqueles que nós não visitávamos, tanto médico quanto as farmácias, né, os PDVs, e fomos fazendo um trabalho segmentado. Alguns a gente fazia contatos mais frequentes, semanais, outros contatos mensais, e a gente foi personalizando esse tipo de trabalho aí com cada perfil de loja, cada perfil de cliente. Trouxemos, na época, em parceria aqui com o XP, com o BTG Pactual, até mesmo com a FGV, nós fizemos uma parceria para falar de gestão financeira, gestão de consultório, que o médico se viu tendo que fazer a gestão de todo o negócio dele. Né? Antes, não. Ele sabia que ele tinha que atender muito, ter volume, para poder bancar os custos fixos, bancar a secretária e tirar ali os dividendos dele. Né? Depois, com a pandemia, o primeiro choque foi a queda no número de pacientes. E ele precisou entender como fazer a gestão do consultório. Né? E a gente teve esse Principalmente, insight né, aí. algumas especialidades que foram penalizadas assim, muito Muito. fortes, né? A Pega a dermatologia, ortopedia, ninguém. por exemplo. Ortopedia, dermatologia. Você pega a ortopedia também, cara, a ortopedia caiu absurdamente, porque o pessoal não saía de casa, não Exato. tinha acidente, não tinha muita coisa, né? Não tem o futebolzinho do final de semana para estourar um joelho. Então, Sim. uma hora para Então, outra, Elber, secou a fonte, né? entra outro insight, né, cara? Que é a visão desacostumada, é o olhar desacostumado, é o olhar
é que você falou, né? Poxa, você é um inconformado. No bom sentido, isso é muito positivo. Eu não posso me conformar, nós estamos vivendo um cenário de pandemia, está todo mundo em casa, e é isso daí, vamos fazer o que dá. Não, nós temos que tentar fazer algo de diferente dentro das normas que a empresa nos permite, né? Tem todo um compliance por trás, tem todo um código de conduta para a gente cumprir, mas dá para fazer diferente, dá para pensar diferente. E esse foi um grande insight que nós tivemos, que nos aproximou muito de alguns clientes importantes, né? E isso ajudou bastante no nosso resultado também. A gente conseguiu sobreviver ali aquele ano de 2020. 2021 começou o ano já meio que saindo desse cenário, depois voltamos, né? Retrocedemos, mas aí já com um boom nos antigripais, nos antihistamínicos, antialérgicos na época, e isso favoreceu muito porque eu estava numa linha que tinha bastante desses produtos, né? E o mercado realmente explodiu ali em 2021 para esse segmento. Só que eu volto a dizer, se nós não estivéssemos preparados e alinhados estrategicamente, talvez nós não aproveitaríamos da mesma maneira que nós aproveitamos e tivemos um 2021 ali muito positivo, né, em destaque também com excelentes marcas da companhia, a equipe em destaque, várias promoções naquele ano, e a oportunidade de eu participar do processo para gerente regional. Aí eu já fui com um pouco mais de conhecimento ali do que eu tinha para trazer como gestor da indústria farmacêutica, com uma maturidade profissional dentro da indústria um pouco mais formada, né? Eu já estava ali com 2 anos e 8 meses aproximadamente de gerência distrital. Só que antes disso, eu tinha feito um MBA em gestão estratégica de pessoas com ênfase em liderança organizacional, que foi aonde eu falei, poxa, pandemia, e aí, né? Como é que vai ser e tal? Eu falei, não, vou fazer esse MBA que eu acho que ele vai me dar um bom insight. E eu fiz esse MBA, comecei ali em meados de 2020, terminei em abril de 2021, e logo que eu terminei, você comentou ali do Alexandre Olímpio, eu engatei um curso de liderança exponencial da Atenze. E ali eu conheci um cara fantástico, o Fabiano Nassimbene, hoje ele está como diretor na Alexion, né, que é do grupo da AstraZeneca para doenças raras, e na época ele que ministrava esse curso de liderança exponencial. A gente se aproximou aí, é um grande parceiro até hoje, e foi um curso que foi um divisor de águas, né? E ele, me lembro que no curso ele estava terminando a formação em coaching dele, e ele precisava de um pro bono. Cara, na hora, mais do que depressa, mesmo eu já tendo a minha formação em coach, cara, eu quero, por que não? Né? Vamos pegar lá 2 dias por semana, 1 dia por semana, alinhamos 1 dia por semana e fizemos esse processo de coaching ali por quase 3 meses consecutivos. Posso dizer que me acrescentou muito. Por quê? Por mais que eu já tivesse a formação em coaching, ele tinha todo um know-how de indústria farmacêutica, ele já tinha sido diretor em outras empresas, e eu estava num processo de transição importante, por mais que o coaching faz mais perguntas do que respostas, a gente sabe disso, né? Mas foi um divisor de águas ali também, é um cara que eu tenho uma imensa gratidão nesse processo aí, que contribuiu bastante comigo, além dos meus gestores aqui na empresa, né? A gente tem todo um background aqui de parceiros, de pares, de gestores, que na época contribuíram muito também para o meu desenvolvimento. E eu fui para esse processo e, na primeira tentativa, aí, consegui emplacar, né, para essa função de gerente regional aqui na empresa, onde eu vim assumir em 2022. Aí assumi em 2022, só que eu assumi numa linha totalmente oposta do que aqui eu trabalhava. Eu trabalhava numa linha mais generalista, com antigripais, com alguns produtos, poucos produtos da cardiologia, mas produtos já mais estabelecidos, e eu fui para uma linha mais focada em cardio e em SNC. Eu falei, caramba, né? Vamos lá, vamos se desafiar.
E foi uma experiência fantástica, né? A indústria farmacêutica nos proporciona isso, né, Hilber? Você está numa linha diferente, com gestores experientes, aonde a troca foi muito importante, né? O ensinar e aprender, que a gente costuma falar muito, né? Hoje, o profissional que tem essa habilidade aí de aprender, reaprender e aprender novamente, né? Desaprender, aprender novamente, Novamente. é o cara que faz a diferença, né? Tem até uma frase que fala muito isso. Então, Alvin foi uma... Toffler, que fala essa frase aí: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. É É muito isso aí. Eu forte, acho que você né? postou ela recentemente, né? Hoje eu fiz uma postagem nela a respeito disso aí, resgatando uma postagem que eu achei fantástica sobre o aspecto, Você vê né, que eu estou de antenado aí nas redes sociais tá, aí tá, também, tá, hein? tá, tá ligado. Sobre esse aspecto, né, o tanto que é importante, porque tem umas pessoas que têm facilidade de aprender, outros podem desenvolver a competência de aprender, mas nada disso vai suprimir, né, o aspecto da vontade de aprender, que eu vejo como uma característica bem forte de você, né, esse desejo de ser melhor a cada dia, de aprender. E esse ponto é crucial, né? É aquela competitividade interna. Acho que o ponto-chave é esse, né? Eu não quero ser melhor do que o Elber, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Porque o que eu aprendi lá em 2017, hoje talvez já não consiga usar da forma como era contemporâneo naquela época, né? Como era atual naquele momento. Então, acho que esse é o segredo, né, Elber? É estar em constante desenvolvimento. E aí foi um ano de aprendizado fantástico. Conseguimos passar bem ali o ano de 2022, aprendi muito com pares, porque aí eu já subi o nível de pares também, com pares muito experientes, que contribuíram muito, com gestão experiente, né? Não que eu não tivesse antes, mas quanto mais você vai subindo na pirâmide, eu acho que a questão do nível técnico e do nível de experiência fala mais alto, né? E foi um ano de formação fantástico, assim, eu considero que foi um ano muito bom, de aprendizado. E eu tive a oportunidade de voltar esse ano para ser regional da linha em que eu fui gestor por 3 anos consecutivos, aonde eu já tinha uma maior dominância, onde eu já conheço o mercado, onde a gente tem uma atuação forte tanto no médico quanto no ponto de venda. E está sendo incrível a experiência aqui esse ano, revendo amigos e podendo trabalhar aí com essa área geográfica, como a gente comentou no início, que compreende todo o Sudeste, né? São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. O ano passado, eu estava com a configuração de São Paulo Sul, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse ano, eu estou na configuração Sudeste. Então, está sendo incrível, porque eu só conhecia ali o Triângulo Mineiro, eu não conhecia as demais regiões de Minas, não conhecia Rio de Janeiro, não conhecia Espírito Santo. Então, nós estamos desbravando aí essas regiões e, cara, enormes oportunidades, né? Pessoas incríveis, e é o que eu falo, né? Sem as pessoas, nada disso aconteceria. Se você não Exato. gosta de pessoas, você não gosta de resultado, porque Simon Sinek fala muito isso, né? O gestor, ele cuida das pessoas e as pessoas cuidam dos Do resultados. negócio, não E tem jeito. eu tenho ele aí como um grande guru aí da minha carreira como vendedor. Eu acho que sintetizadamente, é isso, viu, Elber? Sou Ó, casado, tenho um você filho aqui que acabou de entrar na faculdade, né? E a gente vai dividindo um pouco, né, dessa carreira profissional. essas vários pratinhos que a gente tem que equilibrar, né? Porque tem a nossa vida pessoal, vida profissional. E É isso você, aí. cara, bateu a minha carteira na pergunta que eu ia te fazer agora, mas eu vou mudar ela falando disso, porque você trouxe, né, que os grandes segredos aí do seu desenvolvimento, do seu crescimento profissional foi o autodesenvolvimento, essa preocupação Sim, constante em aprender alguma coisa que te capacite, né? É aquela máxima, né? Eu tenho sempre que me preparar para as oportunidades, não esperar as oportunidades para poder me desenvolver e me preparar para elas. Eu quero te fazer uma pergunta um pouco semelhante. Eu quero que você me fale o seguinte, Raul, como escolher as áreas para o meu desenvolvimento? Porque você já deixou claro que o autodesenvolvimento é um grande propulsor na sua carreira.
Sim. Mas como que você faz essa escolha, se fazer um MBA? Como que você passa essa visão de futuro para escolher quais áreas da sua carreira você precisa se desenvolver para alcançar seus objetivos? O que eu falo muito, Elber, é que a gente precisa ter um objetivo claro de crescimento, né? O primeiro ponto é eu ter exatidão do próximo nível, né? Aonde eu preciso chegar, né? Aonde eu gostaria de chegar e em quanto tempo, né? Que é o roadmap que eu comentei contigo. Uma vez que eu tenho isso traçado, eu preciso ter o passo a passo, né? Poxa, o próximo nível que eu quero atingir é um gerente nacional. E aí eu já começo a observar os meus gestores. Poxa, o que eles fazem que eu preciso aprender melhor? Qual é a atividade de um gerente nacional que eu preciso me desenvolver, que eu ainda não sou tão bom? O que eu preciso aprimorar no meu dia a dia, no meu currículo, e que talvez a empresa vá me dar num segundo momento, né? E eu já queira me antecipar. Então, assim, eu miro muito o próximo nível. Qual é o próximo nível? E pode ser outro lado também. De repente, daqui, você pode, poxa, nada impede de falar, não, vou para o marketing, eu vou para uma outra área da companhia. E está tudo bem, é o que nós falamos lá no começo. Então, assim, acho que o ponto crucial, eu miro o próximo nível, busco dentro da companhia quais são as competências que a empresa espera daquele próximo nível e olho para dentro. Eu acho que esse é o ponto-chave. Olho para dentro, com sinceridade, naquele momento que você está ali sozinho, refletindo, poxa, o que eu preciso melhorar, né? E eu acredito que a comunicação para o gestor é algo de evolução constante, né? Eu falei que eu fiz uma formação em oratória, eu acabei de fazer um MBA aqui na Universidade Barão de Mauá em retórica, né? Retórica e oratória, né? Comunicação, retórica e oratória, para ter uma bagagem mais técnica, principalmente quando você fala de retórica, né? Que é aquela análise de ambiente, é aquele reconhecimento que você faz ao adentrar um ambiente, qual é a característica, o perfil da pessoa que está ali naquele ambiente, só pelo cenário que você enxerga, né? Aquela comunicação não verbal, né? Isso contribuiu muito para o meu desenvolvimento, é algo que eu senti que precisava, porém eu já estou buscando mais. Eu já me vejo num outro treinamento, eu estou buscando um outro treinamento em oratória, eu já comentei isso contigo, né? Uma imersão um pouco mais aprofundada. Eu acho que isso faz a diferença, porque não adianta você ter o conhecimento técnico, ter a bagagem, se não souber se comunicar de forma assertiva e persuasiva, principalmente para o propagandista, né? Isso em todos os níveis, todos os níveis. Então, sem fugir da pergunta, Hilber, eu acho que é ter um objetivo claro a médio, longo, curto, médio, longo prazo, né? E saber o passo a passo, step by step, que você precisa avançar ali para chegar nesse objetivo. Eu vou até um pouco mais além esse aspecto da comunicação que você falou, Raul, porque a comunicação hoje é uma premissa básica do propagandista, né? O profissional hoje que trabalha nesse relacionamento com o marido precisa desenvolver a comunicação. E o que falta, eu vejo muitas vezes, e você trouxe um insight poderoso agora, que qual que é o próximo passo que eu quero dar na minha carreira? O que é exigido desse passo? Pode ser que eu não queira ser uma gerência, como você falou. Eu estou aqui como Rap 1, Rap Júnior, eu quero ser promovido para Rap Pleno ou para Sim. Rap 2. Mas quais são as competências do representante nível 2? Porque são outras competências O que a empresa espera desse de um colaborador? profissional para a promoção dele, né? Então, é muito importante esse aspecto, porque a partir do momento em que eu sei quais são os próximos passos, mas aí entra a sabedoria de olhar para dentro de mim, saber também aonde eu estou, sem querer Exatamente. fantasiar, né? Eu me considero aqui, mas eu estou aqui, ou eu estou aqui, eu me considero aqui. As duas, elas causam muitos vieses nessa visão que a gente tem da gente e dos próximos passos que eu preciso dar.
Então, eu acho E aí entra a essa importância do feedback, né, Elber? de A ter pessoas busca para nos pelo orientar, né? feedback. A busca pelo feedback, porque além de olhar para dentro com sinceridade, porque não adianta você olhar para dentro com a visão distorcida, né? Eu aprendi no curso de liderança Exatamente. exponencial a síndrome do cavalo, né? Até o Nassim Bene falava disso, né? Se uma pessoa falar para você que você é cavalo, ok. Duas, vamos lá, vamos entender. Mas se três falarem, cara, ele até brinca lá no treinamento, fala, poxa, bota a sela nas costas e relincha, porque você é cavalo, meu amigo. Você vai ter que entender como fazer para tirar esse Esse estigma. rótulo. Exato, mas, cara, busque o feedback genuíno. Só que aí entra um ponto de cuidado, né? Cuidado com conselhos de pessoas que nunca construíram o que você busca, que nunca chegaram aonde você pretende chegar. Esse feedback pode ser um feedback com algum viés que não vai te levar ao alvo, né? Então, eu sempre tive esse Ou vai, cuidado. pior ainda, é que vai te afastar do seu objetivo, né? Porque uma Eu coisa fui que a gente precisa é conservador aqui, isso. né? É, você falou uma coisa que é importante. Eu tenho que saber aonde eu vou buscar uma informação e um auxílio. Por isso que é importante a gente ter algumas pessoas na nossa carreira que servem de referência para a gente. Sim. Independente do que seja, por resultado, comportamentos, São os por mentores, né? postura. Exato, a gente precisa dessas Dentro do pessoas. ambiente de trabalho, dentro do ciclo de amigos, e os livros mesmo já falam, né, que você é a soma das 5 pessoas que você mais Você convive. mais. Exatamente. Então, assim, pensa bem, né? Com quem você está convivendo, conselho de quem que você está ouvindo, aonde você está buscando conhecimento, né? E aí entra num ponto importante, Ober, que a gente até bateu um papo esses dias. A gente vê uma enxurrada de treinadores na internet, de treinamentos e de cursos aí que é aquele modelo que a gente chama de freemium, né? Que o pessoal dá aquele aperitivo gratuito, a pessoa faz aquele treinamento e não tem nada contra, muito pelo contrário, eu sou fã do treinamento, do desenvolvimento, porém, é suficiente aquele conteúdo que você recebeu para você atingir o seu próximo nível? A reflexão é sua. Exatamente. Entendeu? É suficiente você pegar aquele conteúdo aperitivo, postar o certificado na rede social, que hoje é moda, né? E eu também gosto. Já faço aqui a minha meia-culpa, que se vocês entrarem lá no meu LinkedIn, vocês vão ver que, além de postar, eu ainda deixo lá como favoritos, mas eu vou além. Qual é a aplicabilidade desse conteúdo que você está trazendo para o seu dia a dia? Qual a Isso é aplicável transformação no que seu ele dia a dia? gerou, né? Qual a transformação que ele gerou em mim? O que eu era antes dele, o que eu sou agora com esse novo conteúdo como profissional no mercado, né? Isso vai me levar para o próximo nível? Está dentro da pergunta que você acabou de me fazer. Então, é a reflexão de cada um, né? Não sou contra, muito pelo contrário, só que todos nós aqui somos profissionais com uma certa experiência no mercado e a gente sabe que aquele modelo é um modelo isca para pensar o profissional para um conteúdo pago. E E está tudo aí é bem. onde, E está e tudo bem, aí é porque ele onde está entra, entregando o conteúdo de valor também ali gratuitamente, né? Só que aí é esse por onde si entra essa só não é reflexão. suficiente, não é Exato. suficiente. Entendeu? Não que esteja errado, muito pelo contrário, não estou aqui abominando nada disso, não. Eu tenho vários colegas que fazem isso, porém entregam um conteúdo, né? Eu fiz, acho que uns 5 cursos pela Atense. Cara, isso agregou absurdamente na minha carreira, né? Então, assim, eu conheci ele através de um conteúdo gratuito que me levou para um desencadear de treinamentos que construiu aqui uma boa base de conhecimento para eu ir para o próximo nível, né? Onde eu explorei comunicação assertiva, eu explorei liderança exponencial, eu explorei a mentalidade ágil, né? Onde a gente falou sobre Scrum, Scrum Master, e eu consegui traduzir um pouco para o meu dia a dia aqui, para o direcionamento das minhas equipes em busca do objetivo. Então, assim,
Tem nada de errado nisso. Mas saiba, de fato, o que vai te levar para o próximo nível. Ponto. Tem que estar claro, né? Se não está claro, você precisa pedir ajuda sobre esses próximos passos na carreira. E a importância de um mentor para me conduzir nesse processo E de próximos a passos. busca do feedback, né, Hilbert? Tem que buscar o feedback genuíno. E é aquilo, né? O feedback você não se discute. Busca de uma fonte segura, confiável, transparente, Que tenha resultados e ponto. que tenha percorrido o caminho que você espera percorrer, ou que esteja performando para atingir o alvo, e escuta genuinamente. Porque é muito comum as pessoas virem pedir feedback, a hora que você começa a falar, a pessoa começa a te interromper. Não, mas eu não sou assim. Não. Cara, quebra o processo de feedback na hora. Você já subiu um muro naquilo que está sendo passado para você, infelizmente não vai gerar valor. E é muito importante, né? Aonde eu estou indo buscar feedback? Aonde que eu estou batendo na porta? Essa pessoa, ela já sabe quais são os próximos passos, porque hoje nós temos na internet, né, os especialistas de tudo, mas que ao mesmo tempo são especialistas de nada, né? Então eu tenho que saber aonde que eu vou bater na porta para poder ter essa referência para minha carreira. E principalmente, né, a gente falava no último episódio do podcast a importância do feedback, de ouvir não o que eu quero, mas o que eu preciso ouvir para dar os próximos passos. Eu falei até uma situação que aconteceu comigo, que no primeiro momento, quando eu ouvi aquela mensagem que ia contra, né, eu queria o elogio e recebi uma crítica, e o quanto que aquilo me ajudou depois na minha carreira a entender que a gente precisa, a informação que a gente precisa nem sempre é que a gente vai estar querendo ouvir naquele momento, e está tudo bem, mas a gente precisa ouvir para poder gerar transformação, para nos levar para os próximos passos. E eu já vou emendar uma pergunta para você aqui sobre esses aspectos, né? Hoje, com a sua vivência aí, um gestor de segundo nível já, com uma experiência de uma vivência da indústria farmacêutica um pouco mais madura, de ter passado por várias regiões geográficas, porque tem as suas particularidades cada região. Sim. Como que você vê aí, quais são as skills mais importantes que um propagandista precisa desenvolver para conquistar próximos passos na carreira, para ter sucesso e resultados assim de uma maneira mais forte e duradoura? Hilbert, eu trago o ponto de desenvolvimento em quase todas as minhas falas. E agora não vai ser diferente, porque o propagandista que busca crescimento, ele precisa gostar de estudar. Começa por aí, cara. Ele tem que ter conhecimento técnico e aprofundado do que ele está trabalhando. Ninguém vende o que não conhece, né? Eu tenho isso comigo. Então, assim, aprofundar em conhecimento, investir tempo naquilo. Poxa, mas eu estou há 3 meses, há 6 meses. Respeite o seu tempo, mas não pare de buscar o desenvolvimento, né? Conheça o seu produto, conheça o seu cliente, conheça a sua área de atuação. Acho que esse é um ponto crucial, né? Habilidade de comunicação, que a gente já falou aqui algumas vezes. Por isso que eu fiz questão de ir pensando alguns insights aí na minha apresentação, né? O relacionamento genuíno. Não adianta ele conhecer o médico, ou conhecer o cliente, ou conhecer o parceiro, ou conhecer o par de atuação dele, só para a hora que lhe interessa, só para o que lhe convém. Não, precisa conhecer a pessoa de forma genuína. Eu preciso saber o porquê que aquela pessoa faz o que ela faz e quais são as necessidades daquela pessoa, para que eu possa trazer soluções personalizadas com as minhas necessidades embutidas ali. Então, isso faz a diferença. É o que eu falo para a minha equipe. Poxa, não adianta eu entrar na sala do médico, falar, se eu não conheço o meu cliente. Qual é o problema? Qual é a necessidade que aquele cliente tem, ou que o cliente dele, né, vou além, que é o paciente, tem, e aonde eu posso trazer as minhas soluções para resolver esse problema.
Porque todo mundo quer um solucionador de problema. Nós queremos, o médico quer, o paciente quer. O paciente não busca o médico porque ela gosta do médico. Ela busca o médico porque o médico resolve o problema dela. E ponto final. Pode ter N outras vertentes aí nessa relação, mas o fator crucial é solucionar problema. O paciente vai no médico, ele tem um problema. E nós temos a solução com um portfólio gigantesco de produtos que personalizadamente a gente pode atender cliente a cliente, levando soluções. Agora, se eu não conheço a necessidade do meu cliente, como que eu posso propor uma solução? Eu estou oferecendo a solução errada para ele, né? O que a gente vê muito, porque Ou eu ofereço a mesma solução para todo mundo de para maneira todos, igualitária? isso. Eu faço a mesma propaganda para todos os médicos que eu visito e não individualizo a necessidade que ele tem, porque eu não consigo me comunicar, né? A gente volta alguns passos atrás. Porque o rap hoje, o propagandista que entra no consultório e só quer falar, ele não está ouvindo o cliente dele, a necessidade do cliente dele. Então, como que eu vou oferecer algo se eu não ouço meu cliente, né? É a famosa escutativa, né, Hilbert? E saber fazer perguntas estratégicas. Porque não adianta também você entrar na sala do médico, doutor, bom dia, tá sol, né? Tá quente hoje. Tá calor, tá frio, tá... Cara, faça uma boa análise de ambiente. Entenda, desde a secretária, a sala de espera, um certificado que o cara tem na parede, o time que o cara gosta, aonde o cara atende, se ele opera, se ele não opera, se ele dá plantão, se ele não dá plantão, qual é o volume, se é mais jovens, se é mais idosos, se é mais homens, se é mais mulher, se é mais criança. Para tudo isso, te traduzir um cenário estratégico na hora que você estiver na frente do médico. Faça uma boa leitura. Não adianta você sentar na sala de espera e ficar mergulhado no celular. É excelente ferramenta de comunicação. Agilizou imensamente as informações. Mas tem hora que você precisa parar para prestar atenção onde você está. Você não presta atenção onde eu estou, não faço uma leitura de ambiente. Eu já vi até um colega pedir aqui no chat, onde eu fiz a formação em retórica. Depois, no final, a gente abre aí para perguntas, eu trago de novo a informação. Mas o que adianta a formação em retórica se eu entro no consultório, focado no meu celular, e não consigo prestar atenção no ambiente, fazer uma leitura de ambiente, para eu poder ter insights na hora que eu chegar na frente do médico, já sabendo qual é o volume de pacientes que ele atende, quanto custa uma consulta, qual é a média de atendimento dele entre convênio e particular, se ele atende só particular, o porquê disso. A secretária te fala tudo. Agora, se eu não tenho relacionamento com a secretária, se eu não analiso o ambiente que eu estou inserido, para que eu entre na sala do médico, é mais do mesmo. Bom dia, vim deixar um reforço das minhas marcas, pá. Posso deixar? O médico ainda é gentil, ele fala, pode deixar. Pode. Você deixa tudo lá, aí você ainda quer ser mais gentil ainda, fala, você precisa de mais alguma coisa? Para a família, para alguém? Não, está tudo bem. Muito obrigado, doutor, até a próxima. Você sai de lá, cara, sem nada. Gerar nada. Não te gera gerar nada. Aí eu falo muito para o pessoal que trabalha comigo. A gente lança comentários aqui de visita, objetivo. Falo, cara, eu não sou nada metódico quanto a isso. Eu sou até prático. O que eu espero que você coloque no comentário da visita? O que o médico te falou. Ponto. E o objetivo para uma próxima é a ação que eu vou ter em cima do que ele me falou. Aí, se eu entro e não pergunto nada, ele não fala nada, como que você vai fazer? O que eu vou colocar? Entendeu? Aqui entra um erro crucial, um erro mortal do representante, que é deixar para fazer as perguntas dentro do consultório. Porque quando eu faço isso, eu esqueço, né? E isso é por ignorância no bom sentido, de falta de consciência,
de que quando eu deixo para fazer uma pergunta lá dentro, o meu emocional ele vai aflorar e me impedir de fazer uma pergunta. E muitas vezes, por não ter um resultado, eu me sujeito com qualquer resposta. Porque a grande questão é, se a minha resposta, a resposta que eu estou obtendo do meu médico é ruim, é porque a qualidade da minha pergunta é ruim. Então, eu preciso agir na causa, que é na construção da minha pergunta. Eu ouvia outro dia, lia no prefácio de um livro, de um autor que eu gosto muito, que chama Jeb Blount, um dos maiores especialistas mundiais de inteligência emocional em vendas, e ele falava que o vendedor, né, ele fala para o vendedor ele não está atrás de melhorar as perguntas dele, porque ele acha que não precisa. E esse é um dos maiores erros que o vendedor faz. Porque se ele não preparar previamente e colocar o jeito dele se comunicar para fazer essa pergunta, ela não vai surtir efeito. E quando você não tem uma pergunta que dá a resposta necessária, diante de uma necessidade dele, você vai oferecer a solução errada e não vai fechar negócio. E aí entra o olhar para dentro, que nós acabamos de Olhar falar. dentro. Se eu não consigo fazer uma autorreflexão, poxa, se eu fui em um médico, não consegui ter sucesso, 2, 3, poxa, peraí, não é o médico que é chato, não é o médico que é curto e grosso, que é pragmático, que é objetivo. Talvez a minha resposta, a minha pergunta, não está levando Exato. a resposta que eu gostaria, né? E eu falo muito para a equipe, esse cara é fechado, esse cara não conversa e tal. Eu falo, talvez você ainda não descobriu o fator motivador que vai fazer ele abrir um diálogo contigo. E esse A hora que você hoje, virar essa chave, muda todo o vai. contexto. E o médico hoje, ele está sedento por um cara que leve solução para dentro do consultório dele. Então, se eu levo mais do mesmo, como a grande maioria está se sujeitando a fazer, esse médico não vê valor naquilo ali, então ele não vai te ouvir, porque você não está gerando nada de útil para ele. Ele Dói não um faz pouco a gente ouvir questão. isso, dói a gente ouvir isso, mas é a realidade, né, Raul? Principalmente, Elber, eu falo nós porque eu estou inserido nesse mercado, que trabalhamos no mercado retail. O mercado retail hoje é commodity. O anti-inflamatório que eu tenho aqui tem pelo menos mais 15 casas que têm o mesmo anti-inflamatório. O IBP que eu tenho aqui tem pelo menos mais 15 casas que têm o mesmo IBP. O antigripal, então, nem se fala, porque aí entra o modelo comercial, entra um monte de empresas. O que vai fazer a diferença para o cara falar, não, peraí, quando eu tiver que prescrever um IBP, eu vou prescrever o que o Elber está me trazendo aqui. Porque você vai conseguir mostrar para ele a importância do seu contato, do seu relacionamento, porque marca por marca, talvez para ele é tudo igual. Se você não conseguir despertar nele o diferencial do seu produto e, principalmente, o relacionamento que vai levar ele a lembrar de você naquela prescrição, você não vai ter êxito. Você não vai ter êxito. Vai ser Simples só assim, né? mais um. Simples assim. E a simplicidade é o que mais falta muitas vezes, né? Eu fico vendo propagandistas tem hora querendo pensar fora da caixa, sem fazer o básico e não consegue, porque o básico é a premissa para você pensar fora da caixa. Se eu não faço Aí o começa a básico bem inventar feito, muita coisa. eu invento e não tenho resultado, porque o básico, o simples, eu não estou fazendo. E Então aí a gente vê muitas os vezes, memes na internet aí depois, né? Da invenção dos representantes. não tem jeito, né, cara? Viram aí, chacota, porque não tem Exatamente. jeito. Acho que é Raul, isso, Elber. eu quero fazer Respondi uma a pergunta. pergunta aí. Respondeu com propriedade, tirou 10. Quais Opa. hoje são os maiores desafios que você vê na propaganda, do propagandista hoje, na carreira dele? Você vê que ele tem grandes oportunidades para explorar e se tornar um profissional melhor. Cara, até um pouco em cima do que nós já falamos aqui, né? A complexidade do mercado hoje, principalmente quando a gente olha para o mercado retail, para o não-retail também, porque a gente já vê várias empresas, principalmente as multinacionais, fazendo essa transição, né? Deixando o mercado retail, migrando para o não-retail. Consequentemente, vai aumentar a concorrência, a competitividade aqui, né? Então, isso é um desafio diário nosso.
E quanto mais bem preparado o representante tiver, quanto mais conhecimento técnico ele tiver, quanto mais ele souber se comunicar de forma persuasiva, manter uma boa rede de relacionamento, mais ele vai se destacar. Não tem como fugir disso. Quanto mais eu conheço do meu produto, mais propriedade eu tenho para falar dele. É simples, a conta é simples. É o que a gente acabou de falar, é o básico bem feito. Porém, o básico dá trabalho. São renúncias. Né? Ao longo da apresentação, eu falei dos treinamentos, eu falei de alguns MBAs que eu fiz e tal. Cara, às vezes eu estou fazendo processo seletivo, a pessoa fala, eu não fiz porque eu não tive tempo. Isso dói para quem está aqui do outro lado, porque eu falo, caramba, será que eu sou desocupado? Será que eu estou tendo tempo sobrando? Né, cara? Só que ninguém quer renunciar de Se um a... final de semana, renunciar de um sábado, às vezes até um domingo, para fazer um curso, para fazer uma MBA, para fazer uma pós. Né? Então, assim, sem querer fugir da pergunta, conhecimento, né? Um mercado altamente complexo, competitivo, vai se destacar quem conhecer, quem entender melhor o mercado, quem criar as melhores estratégias, quem se comunicar melhor de forma persuasiva e promover uma boa rede de relacionamento, que é algo que você faz com maestria, aí é um network genuíno. Né, cara? A gente não se conhecia e hoje a gente quase que pode se dizer amigos ao longo de tudo que a gente já veio falando, e muito em breve eu quero estar aí para a gente tomar um café junto. E por Com que o certeza. representante não faz isso com o cliente dele? Dá para fazer com todos? É óbvio que não. Eu Use não o preciso Pareto, fazer com todos, né? Eu não preciso fazer com todos também. seja estratégico, use o Pareto. Já vai te dar um bom direcionamento. O Covid veio e ficaram as lições. A pandemia veio e ficaram as lições. E ainda hoje, Uber, a gente se depara com pessoas avessas à tecnologia, avessas a uma ferramenta digital. Cara, isso não vai mais deixar de existir na nossa profissão e, quiçá, na história. Daqui para frente, quem se adaptar melhor a isso, hoje a gente já está se falando em inteligência artificial. Você entra no chat GPT lá, ele te dá grande parte dessas respostas aí que você está me fazendo aqui, ele vai fazer muito melhor do que eu. É a tecnologia. Agora, eu vou renunciar a isso? Eu não vou aceitar a tecnologia ou vou me manter isento disso? Muito pelo contrário. Próximo MBA que eu já estou buscando é na Startse, já para liderança voltada para a inteligência Para artificial. inovação. Não tem jeito, Cara, cara. A gente está vivendo uma época tá que não aí. tem como fugir disso. Quem fugir pode não ter sequelas imediatas, mas a médio prazo vai custar muito caro. A conta vai chegar, Elber. A E aí é o conta que eu sempre falo. chega. Poxa, por que algumas pessoas avançam mais rápido? Porque ela está antenada, essa pessoa está antenada, é igual eu procuro ficar antenado no que está acontecendo aqui. Poxa, você está vendo que é uma linha de evolução que já veio para ficar? Eu não vou esperar alguém chegar e me dar um treinamento disso. Muito pelo contrário. Eu já estou avaliando o próximo passo e eu vou buscar esse desenvolvimento voltado para o que eu quero. Eu não quero desenvolver software, eu não quero desenvolver tecnologia, não é isso. Mas eu quero usar a minha liderança, eu quero entender como que a inteligência artificial pode melhorar a maneira de eu liderar as minhas equipes. Alguém aqui vai falar que isso não é uma tendência? Não tem como eu ser negacionista nesse ponto. Então, é mais um outro, né, top que eu queria deixar aqui, que é a questão de entender a mudança do mercado. Quando eu entendo a tendência do mercado, a mudança do mercado, eu vou me antecipar à necessidade. E que hoje em dia já não é nem antecipar. Inteligência artificial já está aí, eu já estou atrasado. Já estou Quiçá quem não atrasado. acredita nisso, entendeu? Exatamente.
Já é uma Então, coisa que os desafios estão já não abertos está a mim. batendo a porta, não. Já está com a porta aberta e entrando. Já abriu, né? E aí eu peguei uma aula tua gratuita, por sinal, aonde você falou do perfil da classe médica. Já são mais de 1.000 médicos se formando na última auditoria que nós tivemos em 2021, que você compartilhou muito sabiamente com a gente ali. E eu não estava ali de bobeira. Eu não estava ali à toa, né? Igual você falou, poxa, às vezes eu estou fazendo uma live e tal. Cara, se eu estiver em casa aqui sem fazer nada, o que custa eu abrir o celular e consumir um conteúdo de qualidade para mim? Eu prefiro 1.000 vezes assistir uma live, um curso, um treinamento, tá, gente? Não estou julgando ninguém, do que assistir novela, do que assistir noticiário, que a televisão chega a escorrer sangue, você vai absorvendo aquilo ali te deixa numa energia tão pesada, pelo menos comigo, tá, pessoal? Não estou criticando ninguém, não. Mas eu não absorvo esse tipo de conteúdo. Eu leio o que eu preciso ler para me manter atualizado, mas eu não absorvo. E aí eu vou buscando quem está fazendo uma live legal que me interessa, quem tem um curso legal num horário que me interessa, e aí eu vi você passando ali o perfil da classe médica, né? Hoje nós já temos 40% dos médicos com 6 vínculos empregatícios, até 6. E a tendência é aumentar. A Mais de vida, né? 50% dos médicos têm até 35 anos. Como que eu vou acessar esse cara? Esse cara tem tempo para me receber? Esse cara tem tempo para estudar? Esse cara, o que ele está buscando? Se eu não entender isso, como que eu vou levar um conteúdo de qualidade e agregar valor dentro da sala dele ou no E contato conectar com remoto? ele, né? Como que eu vou Me me conectar conectar. com ele? Então é por isso que às vezes eu assisto essas lives aí que você me vê aí pendurado e eu faço E eu questão de acho bacana participar. trazer isso aí, cara, porque a gente tem que acordar para isso. Hoje, eu costumo dizer, Raul, que nunca foi. A gente tem a maior força de venda da indústria farmacêutica hoje, e nunca se esteve tão simples de ganhar visibilidade e gerar valor dentro do consultório. Sim, Porque, como a grande maioria quer fazer o mais do mesmo, quem quer fazer o trabalho bem feito vai se destacar, porque vai levar algo que a exatamente. grande maioria não está levando. Então, cabe a cada um saber o que quer para a carreira, né? Você quer ser mais um? Tudo bem, cara. Agora também assuma as consequências de a sua empregabilidade estar sempre em Estagnação. xeque, estagnação de carreira, de não ser lembrado para promoção, não ser lembrado para uma transição de carreira para uma outra empresa, não ser lembrado para promoção para gestão. Sim, Tudo é causa e efeito. Tudo tem uma consequência, para o bem e para o mal. E é fruto daquilo exatamente. que eu invisto. Então, tá tudo bem. Se você não quer investir na sua carreira, cara, assuma as consequências e a responsabilidade por isso. Ponto E final. aí entra Não o que nós terceirize a falamos, né? responsabilidade. Qual é o próximo nível? Aonde eu quero chegar? Eu estou cumprindo as etapas? Cabe uma Check, né? autorreflexão. Exatamente. Se eu for mais do mesmo, eu tenho que aceitar ser tratado como. Mais um. E aí entra aquela palavra pesada, né? Eu vou ser medíocre. Medíocre, vou estar na média. Eu estou na média. Simples assim. Simples Raul, para a assim. gente finalizar, cara, qual um grande conselho aí que você deixa para o profissional que quer deixar de ser mais um, que quer assumir o protagonismo da carreira, construir uma carreira bonita como a sua? O que você deixa aí de aprendizado, aí de conselho para esse profissional que está aqui, né? Os meus mentorados assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir a gravação depois desse podcast, desse bate-papo aqui com a gente. Legal. Eu acho que ao longo da nossa fala aqui, a gente já foi deixando vários insights e eu vou retomar alguns deles aqui e fazer um compilado final, né, Elber? Eu acho que o desenvolvimento não pode parar, né? O lifelong learning que a gente fala, né, que É. muitos usam lá a hashtag e não praticam, eu acho que isso precisa ser intrínseco, né? Ninguém precisa chegar e falar, opa, você tem que fazer, você tem que buscar. Não, cara. Olha para dentro, entenda o próximo nível e busca o seu desenvolvimento. A empresa vai contribuir, mas se você não fizer a sua parte, você tem que esperar o tempo da empresa e não o seu tempo. Você quer acelerar o processo com responsabilidade, com segurança?
dê você os passos necessários para quando vier a parte da empresa ser um complemento e não ser a base. Traga a Perfeito. base sólida que às vezes um curso pode te trazer, um MBA pode te trazer, né? Então, assim, acho que o desenvolvimento é crucial. Mas, fora isso, trazendo para a realidade do propagandista, conheça profundamente o que você está trabalhando, o produto que você está trabalhando, entenda daquele produto, saiba expor os seus diferenciais, né? Saiba se comunicar de forma persuasiva, né? Eu falei aqui, acompanhe as tendências do mercado. Poxa, é nítido o movimento que o mercado faz. Se eu não acompanhar essa tendência, eu estou estagnado. Não vai acontecer comigo se eu continuar parado lá atrás com a mentalidade que eu tinha lá em 2019. 2019 não se falava em inteligência artificial como se fala hoje. É por isso que nós já estamos falando aqui de liderança voltada para a inteligência artificial, como a inteligência artificial pode impactar os modelos de liderança atuais e do futuro. Então, se eu não tiver antenado nas tendências, qual o movimento que a indústria está fazendo? Por que as multinacionais estão indo para o mercado não retail? Qual a oportunidade que eu tenho lá? Qual a oportunidade que eu tenho com doenças raras, com biológicos? Qual a oportunidade que eu tenho no mercado retail? Qual a oportunidade que eu tenho no modelo comercial? Todos os mercados têm prós e contras, ganhos e perdas. Se eu não elencar os meus ganhos e perdas e fazer uma boa avaliação estratégica, eu não vou para o próximo nível. Ou vou fazer Não mais escolhas, né? Exato. E melhores, né? Não escolhas melhores e mais assertivas. Né? Acho que o caminho é esse. Né, Exatamente. Cultive relacionamentos genuínos. Cultive um bom network. Dentro do ambiente privado, nós não temos estabilidade. Eu falo muito isso. Se eu não cultivar a minha empregabilidade, eu corro um sério risco. A minha vontade é de crescer e aposentar aqui. Se tudo correr bem, eu trilhar minha carreira aqui, a minha vontade é essa. Mas eu estou num ambiente privado, que não depende só de mim, não depende só do meu trabalho, e tem vários fatores de cenário, né? Então, cultive uma boa rede de relacionamento, um bom network, que vá proporcionar uma empregabilidade, não só por isso, mas também pelo seu desenvolvimento, pelo seu conhecimento. É um ciclo, né? É uma cadeia que você precisa ir completando esses passos. E o relacionamento, o network é isso, né? A adaptação às tecnologias, eu acho que é fundamental, né? Nós temos aí modelos de trabalho híbridos e a gente precisa se adaptar, precisa trazer a melhor abordagem para a evolução. Poxa, a gente percebe aí, depois da pandemia, Hilber, vários locais que antes você podia acessar os médicos, agora você não pode mais. Vários planos de saúde comprando hospitais com esse modelo de proibir a visitação presencial do representante. Se eu não me adaptar à tecnologia, como que eu vou contactar esses médicos? E não é só isso, né? Eu posso aumentar o número de contatos simplesmente com o aspecto digital. Porque Sim, se eu aprendo a usar, eu aumento o número de contatos. Quem é visto é lembrado e quem é lembrado pode ser comprado. Não tem se eu jeito. aumento o número de contatos, logo eu aumento meus resultados, eu melhoro meus resultados, né? Então, acho que isso é crucial, né? Outro ponto, né, cara? Seja proativo. É o que nós estamos falando aqui. Não espere alguém chegar e te empurrar. Não espere a oportunidade de chegar para você estar pronto. Se prepare antes, para a hora que a oportunidade chegar, você já ter uma base sólida. Pronto, ninguém nunca vai estar. Eu não estou pronto aqui na minha função. Eu estou em desenvolvimento constante, mas eu busquei uma base sólida para me dar segurança para pular para o próximo nível de maneira responsável. Seja proativo.
Invista no seu desenvolvimento. Não adianta você sobreviver só do que cai do céu. Não vai dar certo, cara. Vai ajudar, mas vai chegar numa hora que não tem como. Separe ali um valor da sua receita para investir em você. Não tem bem maior do que você poder investir em si próprio. Seja em saúde, que não adianta nada você investir em desenvolvimento e não cuidar da saúde. Do corpo, exatamente. Do corpo, que é a sua casa, você mora nele. Corpo e mente, né? Corpo e Corpo, mente. mente, Espírito, vamos um pouco mais né? longe. Eu trabalho muito essa trilogia, né? Eu tenho aqui a minha religião, eu invisto no meu desenvolvimento e na saúde procuro fazer as minhas atividades, não tanto quanto eu gostaria. O Douglas, às vezes, até eu entro lá, vejo ele no Instagram, falo, não, agora eu tenho que ir para a academia também, que ele está na pegada lá. A gente acaba se inspirando nas pessoas, né? E é isso, cara. Acho que esse é o segredo. E para fechar, busque feedback. Busque feedback de maneira genuína. Só assim você vai conseguir crescer. Mas tenha cuidado de onde você vai buscar, da fonte que você vai buscar. E tenha escutativa. Acho que é isso, Elber. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, cara. Raul, eu quero agradecer muito aí bacana. Essa troca, muitos insights. Quem puder assistir e for assistir vai com certeza ter muitos insights para a carreira. É o intuito desse podcast. É trazer profissionais como você para poder dar mais clareza para o profissional dos próximos passos, para os rumos que a indústria farmacêutica tem tomado, para que ele possa se desenvolver. Muitas vezes ele não faz porque não sabe como fazer. E agora ele vai ter acesso a profissionais no mercado que querem contribuir para a melhoria desse ecossistema de indústria farmacêutica e ajudar esses profissionais a darem os próximos passos e conseguirem grandes resultados na carreira. Raul, muito obrigado. Desejo muito sucesso aí na sua trajetória pessoal, profissional. Que Deus continue abençoando seus caminhos aí. E foi um enorme prazer te ter aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elber. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, bater esse papo, né? Aqui a gente pôde bater um papo descontraído e eu acho que isso que faz a diferença, né? Para mim foi um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Valeu, obrigado.